Boa tarde, pessoal. Meu nome é Letícia, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Paz do Senhor e hoje nós vamos conversar, um pouco mais sobre um assunto, que está no Livro dos Espíritos. Então, antes da gente iniciar a nossa conversa de hoje, eu trouxe só uma pequena leitura do livro Pão Nosso para nós nos harmonizarmos, para a gente poder fazer já a abertura do nosso trabalho de hoje. Então, deixa eu ler aqui para vocês, o livro é esse aqui, o Pão Nosso, e é o capítulo 140. Saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, por meio de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente seus caminhos, é indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironia suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, aperfeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então, só para a gente lembrar, que nada nos é dado de graça, Nós temos que trabalhar, nós temos que merecer cada uma das conquistas. Então, pessoal, o nosso tema de hoje, que nós vamos conversar, é sobre a recordação da existência corpórea. E esse tópico, ele se encontra entre as questões 304 e 319, lá do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas recordações, do espírito quando ele retorna ao plano espiritual. Então, como será que funciona, esse processo? Será que é igual para todo mundo? Nós conseguimos lembrar de toda a nossa última existência a partir do momento que a gente já retorna para o plano espiritual? E como que funciona em relação às vidas passadas, Nós temos acesso, será, a essas recordações? Será que é parecido com o mecanismo que acontece quando nós reencarnamos, que algumas memórias ficam temporariamente inacessíveis? Então, são sobre essas questões que nós vamos conversar um pouco para auxiliar no nosso entendimento. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis ele traz a seguinte reflexão. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para frente.
Então, né, antes da gente entrar propriamente dito, né, na questão das lembranças das existências, vamos nos lembrar antes sobre a reencarnação, né? Hoje nós sabemos que a nossa verdadeira vida não é aqui na matéria, mas é no plano espiritual. Então, a nossa vida como encarnados, ela é uma cópia da vida espiritual, né? Como tão bem nos apresenta André Luiz, quando ele traz a sua visão do mundo espiritual, né? Nas obras psicografadas por Chico Xavier. Ou seja, nós somos espíritos imortais e regressamos então à matéria como uma forma de nos desenvolvermos, né? De nos colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual. E a nossa criação, ela é a mesma, né? Nós somos criados todos iguais por Deus, da mesma forma, né? Simples, ignorantes, como já nos trazem os Espíritos lá na questão 115, né? Do Livro dos Espíritos. E todos nós temos o mesmo objetivo, que é atingir aquela perfeição relativa que nos é possível. Isso também está escrito lá na questão 132. Então, nós temos as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado, né, de evolução moral. Mas nós também temos o livre-arbítrio, que é justamente o que vai determinar o caminho que cada um de nós vai trilhar. Se ele vai ser mais rápido ou não, né, se com mais sofrimento ou não. Então, depende de quem essa escolha? De nós, né, de cada um de nós. E para que haja esse desenvolvimento é que Deus nos concede a reencarnação. Para que mergulhados aqui na matéria, o espírito ele possa realmente verificar se as lições foram aprendidas ou não, né? Em contato com as outras pessoas, vivendo conflitos, né? Convivendo com pessoas diferentes, experimentando as sensações da matéria. E é aí que muitos, então, acabam se perdendo, né? Escolhendo caminhos mais difíceis e sendo necessário retornar mais e mais vezes para reparar essas faltas cometidas e, claro, né, para que o espírito possa continuar a se desenvolver. Então, se tudo fosse tranquilo, né, sem problemas, sem desafios, nós não teríamos condições de nos melhorar, né? Nós ficaríamos acomodados. E é só a gente perceber como é fácil, né, conviver com os amigos, com aquelas pessoas que pensam como nós, que agem dentro daquilo, né, que a gente acredita ser um ideal de comportamento. E como a gente já se complica quando surge, né, uma pessoa que tem uma forma de pensar diferente da nossa. É só olhar para o nível de intolerância, né, de preconceito e de desrespeito que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Então, nós precisamos dessa experiência na matéria. Então, por isso que a reencarnação, ela é necessária para nós. Continuando então com Leon Denis, ele ainda coloca que a lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva, de degrau a degrau, na terra primeiramente, e depois através das inumeráveis estâncias do céu estrelado. Então, a reencarnação, ela é uma ferramenta indispensável para o nosso progresso moral. Ela é necessária, né? Esse planeta é a nossa escola, onde nós somos realmente colocados à prova.
Mas esse mundo material não é a nossa verdadeira morada, né? Nós estamos aqui hoje, cada um com a sua missão, né? Com conteúdos para dar conta, com desafios para enfrentar, com obstáculos para superar. Mas todos nós retornaremos em algum momento para o plano espiritual, né? Para reencontrarmos a nossa grande família. E então, para que a gente possa analisar se a nossa missão ela foi cumprida ou não. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Luís traz a seguinte passagem. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Então, por isso que nós estamos vivendo hoje na matéria, né? Mas como já foi dito, ela não é a nossa verdadeira morada. Quando terminar o nosso tempo aqui, nós retornaremos à pátria espiritual. E para facilitar os nossos relacionamentos aqui, enquanto encarnados, é que nós temos então essa grande bênção do esquecimento, né? Não nos é permitido recordar todo o nosso passado. Por quê? Porque nós não daríamos conta de processar todo o mal que nós já fizemos. Por conta da lei do progresso, nós sabemos hoje que o espírito não retroage, né? Ou seja, nós não pioramos a nossa condição ao longo das existências. O que pode acontecer é o espírito estacionar num determinado patamar, mas ele não regride. Então, hoje, nós somos a nossa melhor versão. Essa é a nossa melhor existência, né? Mesmo com todos os tropeços, com todas as falhas, mas também com as qualidades, né? Aquelas que nós já conseguimos conquistar. Então, nós não fomos melhores do que nós somos hoje. Então, esse véu do esquecimento é necessário para que nós possamos lidar melhor com essa nossa existência. Nós ainda não temos, né, a estrutura moral suficiente para recordar tudo e dar conta, né, de todo esse conteúdo das nossas vidas passadas. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. E no livro dos Espíritos, né, na questão 781, Kardec indaga: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E os Espíritos respondem que não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-lo. Então, né, às vezes a gente percebe, a gente vê as pessoas, né, com tanta vontade de saber o que elas foram nas existências passadas, mas nós não temos razão para nos fixarmos nisso. Porque se a gente não regride, se hoje nós somos a nossa melhor versão, o que ficou para trás, né, são muitos equívocos. E se nós não recordamos ainda, é porque nós não temos condições de dar conta, né, de processar essas lembranças. Nós precisamos nos preocupar
mais em descobrir quem nós somos hoje, de verdade, que é o autoconhecimento. Então, é entender quais são as nossas fraquezas, onde nós ainda nos equivocamos, né? Compreender as nossas emoções, para que a gente possa, a partir de então, construir uma vida futura melhor. E quando chega então esse momento do espírito retornar ao plano espiritual, será que funciona diferente de quando nós reencarnamos? Né? Será que a gente consegue lembrar imediatamente de tudo que nós vivemos nessa existência atual e nas anteriores? Será que isso acontece da mesma forma para todos os espíritos? Então, vamos ver o que Kardec questiona os espíritos, né? Na questão 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? E a resposta: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo, tal qual o homem que chegou à madureza e ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades da meninice. Mas será que essa recordação que os espíritos trazem nessa questão, né, com essa consciência toda, né, de rir de si mesmo, né, de entender, de compreender uma oportunidade desperdiçada, né, na vida corpórea, será que isso é para todos? Essa madureza espiritual necessária para esse nível de compreensão, será que atinge a todos nós hoje? Certamente que não, né? Então, tanto que nós temos vários relatos, né, nas obras espíritas de espíritos perturbados no plano espiritual, quando eles se dão conta do que poderiam ter feito enquanto encarnados e não conseguiram. E raros são aqueles que conseguem dar conta integral da sua missão. No livro Missionários da Luz, né, no capítulo 12, que é Preparação de Experiências, o benfeitor Manassés explica a André Luiz sobre esses espíritos, né, que conseguem dar conta das suas missões, que eles chamam de espíritos completistas. Então, o benfeitor traz a seguinte orientação. É o título, completistas, né, é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, trazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem. Mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Então, se nós não temos, como encarnados, condições de relembrar tudo o que nós desperdiçamos de oportunidade em existências passadas, o mesmo acontece com o espírito que volta ao plano espiritual. Quando o corpo perece, nós continuamos a ser o mesmo, né? Com o mesmo nível de consciência, com o mesmo grau de evolução que eu conquistei. Eu não me torno melhor, né? Eu não me torno mais apto pelo simples fato de não estar mais no corpo. Por isso que hoje nós temos hospitais no plano espiritual, né? Para acolher esses espíritos, porque muitos sequer se reconhecem como desencarnados. Então, eles continuam as suas vidas como se ainda estivessem no corpo físico. E quantos se manifestam nas reuniões mediúnicas, né?
presos em tormentos por anos e anos e não se percebem, não se dão conta de que não estão mais no corpo físico. Então, esse processo, né, da recordação é conforme a capacidade, conforme a necessidade de cada espírito. Da mesma forma que ocorre quando nós estamos encarnados. E forçar essas lembranças no espírito ainda perturbado só vai piorar a situação, né? Então, quanto mais evoluído for o espírito, né, quanto mais ele se esforçou na última existência para se conhecer, para se trabalhar, né, para se melhorar, mais condições ele vai ter de compreender todo esse processo. Então, menor vai ser o período de perturbação, né, que é aquele momento da transição da vida corporal para a espiritual, e mais cedo ele recobra sua memória, né, de fatos que são importantes e relevantes para ele recordar. Sempre pensando na questão do progresso, né, do aprendizado, das lições necessárias para aquele espírito. Então, ele tem mais condições, né, de analisar a vida e de entender o que poderia ter sido melhor aproveitado. E com isso ele já conseguiria então traçar, né, as novas estratégias para a sua vida futura, para as próximas existências. Então a gente percebe que não é um processo rápido, né, não é um processo natural para todos. Depende muito de como nós vivemos a nossa existência. Depende muito do nível, né, de amadurecimento espiritual de cada um. Se é um espírito mais apegado à matéria, né, às sensações, ele vai se prender a isso. Não vai existir nenhum tipo de análise por parte desse espírito, né? Não, pelo menos após um grande processo. E André Luiz, ele traz um relato no livro O Mundo Maior, né, um exemplo que é do avô dele, lá nas cavernas de sofrimento. Né? Não sei se vocês lembram, né, para quem leu a obra, que quando ele vai até essas cavernas, né, ele encontra o seu avô, que estava no meio da lama, né, junto com outros espíritos, e ele enxergava ali naquela lama que ele abraçava o seu olho, porque esse era o tema central da sua existência. E quando nós desencarnamos, os desejos se mantêm o mesmo. Então, nessa condição que se encontrava o espírito, ele não tinha condições de recordar muito mais, porque o seu estado de perturbação era ainda muito grande. Então, Leon Denis traz, né, mais uma reflexão para nós, e ele coloca que em cada regresso no espaço, procede-se ao balanço dos lucros e perdas. Avaliam-se e firmam-se os progressos. O ser examina-se e julga-se, perscruta minuciosamente a sua história recente, em si mesmo escrita. Passa em revista os frutos da experiência e sabedoria que a sua última vida lhe proporcionou, para mais profundamente assinalar-lhes a substância. A vida do espaço é para o espírito que evoluiu o período de exame, de recolhimento, em que as faculdades, depois de se terem gasto no exterior, refletem-se, aplicam-se ao estudo íntimo, ao interrogatório da consciência, ao inventário rigoroso da beleza ou fealdade que há na alma. Ou seja, né, esse reexame, essa capacidade de olhar para a existência e de tirar as lições necessárias, né, já visando as próximas existências, ainda não é para todo mundo. Nem todos os espíritos têm condições de fazer essas ponderações ainda. Mas com certeza, né, todos terão em algum momento. Só depende de cada um de nós, né, depende do nosso esforço. E nesse sentido, o Leon Denis, ele traz ainda mais uma reflexão.
O nosso futuro está em nossas mãos e as nossas facilidades para o bem aumentam na razão direta dos nossos esforços para o praticarmos. Toda vida nobre e pura, toda missão superior é o resultado de um passado imenso de lutas, de derrotas sofridas, de vitórias ganhas contra nós mesmos. É o remate de trabalhos longos e pacientes, a acumulação de frutos de ciência e caridade colhidos, um por um, no decurso das idades. Cada faculdade brilhante, cada virtude sólida reclamou existências múltiplas de trabalho obscuro, de combates violentos entre o espírito e a carne, a paixão e o dever. Então, somos nós quem vamos construir em nós a estrutura necessária para acessar esses nossos arquivos e tirar o aprendizado necessário das nossas experiências equivocadas. Mas depende do nosso esforço, para que a gente conquiste essa estrutura espiritual, essa estrutura moral necessária para que a gente possa, então, recordar, por completo, tanto da nossa última existência, quanto poder acessar os arquivos em relação às nossas vidas passadas, desde que, claro, isso seja útil para o nosso progresso, para a nossa evolução. Na questão 305, Kardec questiona a espiritualidade se essa lembrança da vida corpórea é completa, e rápida para o espírito. Então ele pergunta: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? E a resposta: não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa ele a sua atenção. E na questão 306, o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, e eles respondem: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultam para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não lhe dará importância alguma, e das quais nem sequer procurará recordar-se. Ou seja, a forma como ocorre essa retomada da memória, mesmo que apenas da última existência, depende muito do espírito. E lá na questão 317, um pouco mais à frente, Kardec traz justamente essa orientação, um comentário que ele faz após a questão. E ele coloca que as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que cada um se encontra. No livro Filosofia Espírita, no volume 6, lá no capítulo 49, o espírito Miramês traz a seguinte elucidação referente a essa questão. O espírito, depois que deixa o fardo físico, passa a viver no mundo espiritual. Certamente que lembra de algumas de suas reencarnações, quando isso for motivo de ensinamentos para ele. As recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira, nem por simples curiosidade. Tudo o que acontece é por determinação de Deus. No entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até a si mesmos. Esses se encontram em plena ignorância. E mais à frente, então, no capítulo 50, Miramês coloca que a sucessão de lembranças é gradativo, de acordo com as necessidades de cada um. Ao que Deus achar conveniente,
pode regredir a memória até onde suporte, desde quando seja para o seu adiantamento espiritual. O mais comum é que se recorde quando está próxima à reencarnação, para que o espírito aceite com mais coragem o que deve ser reparado para sua felicidade. Então, em tudo deve existir uma finalidade útil. Se uma recordação não vai trazer proveito para o espírito em um determinado momento, não há por que lembrar. Vai chegar um momento em que esse espírito terá condições, de enfrentar a lembrança e usar isso como aprendizado. Mas, até que isso seja possível, não se deve acelerar esse processo, sob pena de causar ainda mais perturbações para aquele espírito. E assim ocorre quando nós estamos encarnados, Tantas pessoas querem recordar das vidas passadas, querem recorrer à regressão de memória para saber quem foram e não tem estrutura para processar essa informação, para dar conta da carga emocional que vem junto com a lembrança. E com isso elas acabam se prejudicando. Hoje, como encarnados, nós temos mecanismos de defesa para bloquear as lembranças traumáticas que ocorrem nessa existência em curso, porque a gente não consegue lidar com aquele momento, naquela situação. Então, percebem o quanto que forçar esse processo, da lembrança pode ser prejudicial, mesmo para o espírito que já está desencarnado. Então, conforme o ser vai evoluindo, adquirindo essa consciência de si mesmo, as lembranças elas vão surgindo sem qualquer necessidade de forçar, estando encarnados ou desencarnados, conforme nós vamos tendo condições de lidar com as nossas próprias emoções, essas lembranças vão surgir, se for necessário, se for importante para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, nós vamos ter acesso a essas memórias. E na questão 308 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? E a resposta: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Ou seja, tudo é gradativo, tudo tem o seu tempo. No livro Nosso Lar, André Luiz ele narra sobre a regressão de memória de dois espíritos que já tinham uma condição moral boa o suficiente, que é Laura e Ricardo. E Laura traz a seguinte explicação, então, sobre esse processo tão delicado da regressão. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como a realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, percebem como é um processo delicado para o espírito?
No caso de Laura e Ricardo, né, no Ministério do Esclarecimento em Nosso Lar, eles foram aconselhados a ler esses seus arquivos durante 2 anos, que correspondeu então a 300 anos de memória, porque mais do que isso eles não teriam condições de suportar. Então, ao longo desses 2 anos, eles foram recebendo todo o suporte necessário da espiritualidade para conseguir dar conta dessas memórias, né? Para conseguir dar conta de toda a carga emocional. Então, não aconteceu de repente. E ela continua explicando que depois de um longo período de meditação para esclarecimento próprio, e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar nos domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, as recordações, né, tanto na vida espiritual quanto na corpórea, deve ter como finalidade o nosso aprendizado. Então, a gente não pode perder isso de vista. E o Espírito Miramês, né, no livro Filosofia Espírita, nos esclarece mais uma vez. Se estamos vivendo imersos em dúvidas, se estamos vivendo pelo impulso do orgulho e do egoísmo e tantas outras manifestações da inferioridade, o que devemos esperar das recordações do passado? Depois que limparmos o presente, aperfeiçoando todas as nossas qualidades morais, eis aí o momento de pensarmos em recordações do passado. E essas lembranças, com a presença de Jesus, virão gradativamente nos aconselhar no que devemos fazer a mais para a nossa felicidade. Então, né, nós já sabemos que a nossa vida espiritual, ela vai ser um reflexo das ações da nossa vida presente. Então está nas nossas mãos, né, determinar a forma como será esse nosso despertar no plano espiritual, se mais ou menos perturbador. Se eu vou ter condições de relembrar a minha existência e aprender com ela, né, e quem sabe poder avançar um pouco mais em memórias mais antigas, para construir, né, a próxima existência no corpo físico. Se eu me esforçar nessa vida para melhorar, né, para me conhecer, para entender as minhas fraquezas e como agir para que isso não me cause mais prejuízos, para amadurecer, com certeza eu vou ter melhores condições de olhar para tudo isso depois, né, quando estivermos no plano espiritual, sem que isso me perturbe, sem me martirizar. Mas entender, né, o que poderia ter sido diferente, né, onde foi que eu caí, onde que eu preciso tomar mais cuidado, porque eu ainda tenho que trabalhar. Então essa consciência, né, adquirida ao longo da vida corpórea, ela vai nos acompanhar quando chegar o momento de nós retornarmos ao plano espiritual. Por isso que está nas nossas mãos começar a construir um futuro melhor. E para a gente finalizar, então, eu trouxe mais uma reflexão de Leon Denis. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos da nossa vida, a repercussão do nosso proceder. A nossa atividade, sob todas as suas formas, cria elementos bons ou maus, efeitos próximos ou remotos, que recaem sobre nós em chuvas, em tempestades ou em alegres claridades. O homem constrói o seu próprio futuro. Até agora, na sua incerteza, na sua ignorância, ele o construiu às apalpadelas e sofreu a sua sorte sem poder explicá-lo.
não tardará o momento em que, mais bem instruído, penetrado pela majestade das leis superiores, compreenderá a beleza da vida, que reside no esforço corajoso, e dará à sua obra um impulso mais nobre e elevado. Então, somos nós quem decidimos como será o nosso despertar no plano espiritual, né? Depende de cada um de nós, depende das escolhas que nós fizermos aqui, enquanto encarnados, todos os dias. Então, é nisso que nós precisamos nos focar, né? Fazer o nosso melhor, né? Para que a gente possa continuar se desenvolvendo, para que a gente possa continuar evoluindo, né, buscar o nosso autoconhecimento, que é o que vai nos dar essa compreensão e essa consciência, para que quando eu retornar ao plano espiritual, eu tenha condições de olhar para a minha existência, né, e fazer a análise necessária, né, dos pontos que eu fui bem, dos pontos que eu não consegui, né, o que eu preciso fazer para melhorar. Mas para que eu tenha essa consciência, a gente precisa fazer a nossa parte aqui, enquanto encarnados, né? Sem que a gente se preocupe nesse momento com quem nós fomos nas existências passadas. Então, esse foi o nosso tema de hoje, né? Eu espero ter contribuído com vocês com algumas reflexões, né, para entender um pouco melhor esse tema. Muito obrigada, né, pela participação, pelo acompanhamento de vocês. E que o nosso querido Pai, o nosso amado Mestre e a espiritualidade amiga possam nos auxiliar ao longo dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, para que possamos buscar esse autoconhecimento que é tão necessário para que possamos nos transformar em criaturas melhores, para que quando retornarmos ao plano espiritual, possamos ter aquela sensação de que fizemos o nosso melhor, de que cumprimos com a nossa missão e que podemos continuar seguindo em frente, para termos condições de assumir, né, trabalhos e missões cada vez maiores para auxiliar a espiritualidade amiga, né, que tanto nos ajuda. Muito obrigada, Pai. Que assim seja. Uma boa semana para todos e muito obrigada.